Esta Bíblia de 1775 mostra que março é, na verdade, o primeiro mês do ano e que, sim, domingo é o primeiro dia da semana. Veja. So this right here is the Bible from 1775 telling us at the time that we used to have 13 months. The first month of the year is March. Look at all the way to the end, guys. There's 13 months. 13 months. First day of the week, Sunday. Second day, Monday. Look at that. Seventh day or Sabbath, Saturday. This is the proof right here. Em seu canal no YouTube, Mark Pires apresentou uma Bíblia antiga de 1775. No entanto, não foi a antiguidade do livro que chamou minha atenção, mas sim seu conteúdo. Segundo essa Bíblia, o primeiro mês do ano é março e cada semana começa no domingo. Domingo como o primeiro dia e março como o primeiro mês. Isso é bem diferente de qualquer calendário que já pendurei na parede. Minha curiosidade foi despertada. Será que o que eu estava vendo era verdade? Por que tudo mudou? Quem decidiu alterar a ordem dos meses? E por que parece que estamos fora de sintonia com algo que, um dia, foi tão fundamental em nossa cultura que foi registrado nas escrituras sagradas? Sentia como se tivesse encontrado uma peça de um quebra-cabeça cuja ausência eu desconhecia. Quanto mais eu refletia sobre isso, mais perguntas surgiam. E se os feriados que celebramos, os que nos disseram ser baseados em tradições antigas, estivessem realmente alinhados com um ritmo diferente, ditado por este calendário esquecido? Pegue o Natal, por exemplo, frequentemente descrito como uma reformulação das festividades pagãs. Se estivéssemos seguindo este sistema antigo, onde o dia 25 de dezembro se encaixaria? Teria o mesmo significado se não coincidisse tão bem com o solstício de inverno como faz agora? Essa disposição alternativa do tempo poderia afetar não apenas os feriados, mas também nossas vidas cotidianas? Não sou um acadêmico com uma parede de diplomas, mas naquela noite senti a responsabilidade de aprender mais. Havia um sentimento de que, ao entender o passado, ao desvendar as camadas de mudanças e adaptações, eu poderia encontrar algo essencial sobre como nos conectamos com o universo, uns com os outros e como encontramos nosso lugar dentro dos ciclos que governam nossa existência. E assim, iniciei uma jornada, não pelas prateleiras empoeiradas de bibliotecas ou pelas ruínas antigas, mas pelo vasto e dinâmico reino digital da informação. Armado com uma determinação recém-descoberta, estava pronto para explorar a história daquela velha Bíblia e descobrir o que ela poderia revelar sobre o mundo que pensamos conhecer tão bem. A descoberta de que o domingo pode, na verdade, ser o ponto de partida da semana exige uma reconsideração profunda das normas culturais e religiosas. Essa revelação apresenta a surpreendente ideia de que o dia tradicionalmente dedicado ao descanso e à observância religiosa pode, de fato, ser o sábado. Uma perspectiva que carrega implicações significativas para os costumes religiosos contemporâneos sugere que práticas amplamente adotadas podem não estar alinhadas com esse ponto de vista histórico. Astrologicamente, o impacto de tal mudança é notável. As energias de cada dia estão tradicionalmente associadas a um corpo celestial que, de acordo com os sistemas astrológicos, pode influenciar os assuntos humanos. O desalinhamento entre nossa semana atual e essa ordenação celeste pode perturbar o fluxo pretendido das energias cósmicas na vida cotidiana. Para os seguidores da astrologia, isso questiona a base de sua prática, sugerindo a necessidade de uma reavaliação minuciosa de como os dias e suas energias planetárias correspondentes são observados e honrados. Surge, então, a questão fundamental: quem alterou a configuração da nossa semana, modificando assim o tecido de nossas vidas? O catalisador para essa mudança não é imediatamente evidente. Pode ter sido um processo gradual, influenciado pelas transformações nas autoridades religiosas e seculares ao longo dos milênios, ou uma manobra deliberada para distanciar a prática contemporânea das tradições antigas.
Constantino fez uma mudança significativa ao transferir o dia de adoração para o domingo, o dia do sol, com a intenção de que os pagãos passassem a adorar Deus Jeová. Por isso, hoje em dia, adoramos no domingo, que originalmente era um dia pagão. No entanto, é evidente que existe uma discrepância deliberada entre nossa estrutura temporal atual e os registros históricos. As motivações por trás dessa mudança permanecem misteriosas, mas o afastamento do calendário delineado na Bíblia de 1775 sugere que muitos aspectos de nossa vida cotidiana estão desalinhados tanto com o precedente histórico quanto com o design celestial. Este desalinhamento inclui datas importantes de observância, como o Natal e a Páscoa, que podem não refletir fielmente sua intenção original ou estação. Contemplar um realinhamento com o calendário histórico sugere a possibilidade de retornarmos a um modo de vida mais autêntico e talvez mais alinhado com princípios espirituais que foram obscurecidos ao longo do tempo. Isso nos leva a considerar se uma mudança na observância para se alinhar com os registros históricos poderia nos reconectar a uma autenticidade espiritual que foi erodida. Este discurso não se limita à adesão a regras religiosas ou a teorias astrológicas especulativas. Ele foca em nossa conexão com a ordem natural e cósmica, que pode preceder os calendários contemporâneos. Optar por este caminho vai além da simples correção de datas. Trata-se de buscar uma harmonia com o mundo natural que pode ter sido perdida. À medida que aprofundamos nosso estudo deste texto antigo, devemos nos perguntar que outras perspectivas ele oferece e como essas visões podem revolucionar nossa compreensão do tempo, da espiritualidade e do nosso lugar no universo. Esta exploração não é apenas fascinante, mas tem o potencial de ser profundamente transformadora. A Bíblia de 1775, que intrigantemente descreve um calendário começando em março e compreendendo 13 meses, sugere uma íntima dança de uma era passada com o cosmos. Este artefato histórico nos permite explorar como nossos ancestrais percebiam o tempo e sua conexão com a energia cósmica e os alinhamentos planetários. Historicamente, os calendários não eram apenas ferramentas para marcar os dias. Eles estavam profundamente ligados aos movimentos dos corpos celestes. A relação das civilizações antigas com os céus era evidenciada pela atenção meticulosa que dedicavam à observação dos astros. O enigmático Stonehenge, por exemplo, é um testemunho pré-histórico dessa prática, estando alinhado com os solstícios que marcam as posições mais extremas do Sol no céu ao longo do ano. No contexto da Bíblia de 1775, o calendário alterado pode sugerir um alinhamento esquecido com os ciclos naturais. Se março marcava o início do ano, coincidia com o equinócio da primavera, um momento de equilíbrio em que o dia e a noite têm a mesma duração, simbolizando renovação e renascimento em muitas culturas. Isso indica uma época em que as pessoas estavam mais sintonizadas com os ritmos da natureza, alinhando suas vidas com os equinócios e solstícios, essenciais para as sociedades agrícolas. A escolha de um calendário de 13 meses também pode refletir um alinhamento mais próximo com os ciclos lunares. Calendários lunares tradicionais, como os usados pelos hebreus, baseavam seus meses nas fases da Lua, resultando em um ano de 12 ou 13 meses para manter a sincronia com o ano solar. Esse sistema está enraizado nas mudanças de energia observáveis que acompanham a transição de uma fase lunar para outra, que os povos antigos acreditavam influenciar os ciclos agrícolas e humanos. Além disso, os alinhamentos planetários sempre foram observados e respeitados, refletindo uma profunda conexão entre os eventos celestes e as atividades humanas. A semana de 7 dias é um legado duradouro das observações celestes, com cada dia correspondendo a um dos 7 planetas clássicos conhecidos pelos antigos. A representação do domingo como o primeiro dia da semana na Bíblia de 1775 destaca essa conexão,
ressoando com a posição de primazia do Sol em nosso sistema solar. O estudo do calendário na Bíblia de 1775 pode revelar mais do que mera curiosidade histórica, podendo desvendar uma compreensão perdida do tempo que honrava a energia cósmica de forma mais explícita do que nosso sistema moderno. Isso levanta questões sobre como esse alinhamento afetou o comportamento da sociedade, as observâncias religiosas e a visão geral do mundo na época. A fusão de tradições pagãs com feriados cristãos é um tópico que gera muito debate, especialmente quando exploramos as origens do Natal. Para entender essa fusão, precisamos voltar aos primeiros séculos do cristianismo. Somente no século IV a Igreja proclamou oficialmente o dia 25 de dezembro como a data de nascimento de Jesus, uma data que coincidia convenientemente com o festival romano de Saturnália e a celebração pagã do solstício de inverno. Esses festivais eram momentos de celebração, inversão social e, mais importante, celebração do retorno do Sol. A decisão da Igreja de colocar o Natal durante este período festivo pode ter sido estratégica, facilitando a transição para os convertidos e permitindo-lhes continuar suas celebrações tradicionais, agora sob uma roupagem cristã. Mas a questão permanece. Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro? Evidências históricas e escrituras sugerem o contrário. A Bíblia não especifica uma data para o nascimento de Cristo, e alguns estudiosos apontam pistas que indicam um nascimento na primavera, quando os pastores cuidavam de seus rebanhos durante a temporada de partos, um período bem distante do frio de dezembro. Além disso, a escolha da data para a Páscoa, que segue o ciclo lunar, e a Páscoa judaica, reflete uma abordagem mais astronômica e fundamentada nas Escrituras para determinar um evento cristão significativo. Por que, então, o Natal quebrou esse padrão? Parece que os primeiros líderes da Igreja estavam menos interessados na precisão histórica e mais no simbolismo da luz, superando a escuridão, alinhando o nascimento de Cristo com o renascimento do Sol. O calendário bíblico de 1775, com seu ano de 13 meses começando em março, nos leva a revisitar linhas do tempo históricas e narrativas espirituais. Uma das mais profundas é o nascimento de Jesus, tradicionalmente celebrado em dezembro. No entanto, se o antigo calendário fosse mais preciso, a história da natividade poderia ocorrer na primavera. Essa mudança não é apenas uma correção técnica de datas, mas propõe um reexame do simbolismo astrológico e espiritual que há muito está entrelaçado com a estação do nascimento de Jesus. A primavera, marcada pelo equinócio, representa um período de renovação, quando a terra desperta do sono do inverno. É nessa estação que os cordeiros nascem, um detalhe que ecoa a tradição dos pastores vigiando seus rebanhos à noite, sugerindo um possível nascimento durante essa época. Se Jesus de fato nasceu na primavera, a conexão com Áries, o carneiro do zodíaco, torna-se intrigante. Áries, que começa no final de março, é frequentemente associado à liderança e aos novos começos. Essa coincidência insere o nascimento de Jesus na tapeçaria do folclore astrológico, apresentando-o como aquele que anuncia uma nova era, alinhando-se com o símbolo do carneiro, frequentemente relacionado ao sacrifício e a novos começos em várias mitologias. Explorando mais profundamente, o equinócio da primavera representa um equilíbrio perfeito entre dia e noite, simbolizando talvez a dualidade de Jesus como humano e divino. Essa harmonia natural poderia servir como uma poderosa alegoria para o equilíbrio espiritual que ele é dito trazer. A celebração da Natividade na primavera também poderia influenciar a interpretação espiritual dos textos bíblicos. Por exemplo, a imagem da luz entrando no mundo ganha uma dimensão literal à medida que os dias se prolongam e a escuridão do inverno se dissipa. Os temas de renascimento e ressurreição, fundamentais à doutrina cristã, naturalmente ecoam com o despertar da natureza na primavera.
Além disso, as implicações para a Páscoa, estreitamente ligada à primavera, destacam como um realinhamento histórico do calendário pode transformar a interpretação espiritual de eventos cristãos significativos. Um Natal na primavera, ao invés de uma data variável no calendário gregoriano, estaria próximo da Páscoa, reforçando a conexão entre o nascimento e a ressurreição de Jesus dentro do ciclo de renascimento natural e espiritual. A ideia de um Natal na primavera convida à reavaliação de uma das narrativas mais sagradas do cristianismo, incentivando fiéis e historiadores a refletirem sobre a relação entre ciclos celestes e eventos sagrados. A omissão do 13º mês pode ter perdido uma conexão com um tempo em que o céu noturno tinha um papel mais proeminente na vida diária. A mudança para um calendário de 12 meses pode ter sido uma tentativa de afastar tradições pagãs ligadas às fases da lua e à superstição em torno do número 13, relacionado ao azar ou ciclos menstruais. Se houve de fato um calendário de 13 meses mais preciso em relação aos ciclos cósmicos, suas implicações em nosso calendário moderno, desalinhado com o ciclo lunar, podem resultar em uma desconexão dos padrões naturais, afetando agricultura, saúde mental e espiritualidade. Festivais religiosos, antes sincronizados com eventos celestiais, agora flutuam pelo ano sem os ritmos que originalmente celebravam, possivelmente distorcendo nossa conexão com o ambiente. Em termos espirituais, a datação incorreta dos dias sagrados pode afetar a energia coletiva focada nesses momentos, questionando a sincronia de nossas orações e celebrações com suas alturas espirituais pretendidas. Se gostou, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe e comente abaixo suas reflexões sobre como podemos reconectar nossos rituais com os ritmos naturais para promover uma maior harmonia com o ambiente e nossa espiritualidade.